alunas. Vamos dar continuidade à nossa disciplina Teoria Geral do Processo e na nossa segunda aula nós vamos abordar os temas Garantias Constitucionais do Processo Civil e Jurisdição. Antes de falarmos das garantias constitucionais do processo civil propriamente ditas, é importante a gente destacar a importância da Constituição Federal dentro de um Estado de Direito. A Constituição Federal é a norma maior de qualquer Estado de Direito. Ela rege todas as relações dos indivíduos com o Estado, disciplina os principais direitos e garantias fundamentais, dispõe sobre a organização do próprio Estado, sobre os seus poderes. Tá? Então, não resta dúvida que a Constituição ela é a norma mais importante de um Estado. As demais normas que forem elaboradas posteriormente à Constituição Federal deverão estar com ela, deverão ter consonância com ela, estar em conformidade com o texto maior. Tendo em vista a importância da Constituição Federal para o próprio Estado, todos os demais ramos do direito, seja material, seja processual, devem estar em consonância com aquilo que a Constituição Federal prevê. Não poderia ser diferente com o direito processual civil, conforme nós vamos ver. Então, essas regras estabelecidas pela Constituição Federal, que devem ser observados no processo, seja ele de natureza penal ou de natureza civil, denominadas de garantias constitucionais, elas servem de baliza para a atuação, seja do legislador, na hora de criar, de elaborar uma nova norma processual, seja de baliza para a conduta dos operadores do direito em geral, promotores, juízes, advogados, todos aqueles que no seu dia a dia lidam com a aplicação das normas processuais. Daí a importância dessas normas dentro de todo o contexto processual. Então, nós vamos estudar algumas dessas garantias processuais que a Constituição estabelece e determina a sua observância no decorrer do processo. A primeira delas, conforme vocês podem acompanhar no nosso slide, é a garantia do juiz natural, que está prevista no artigo 5º, inciso 37 e 53 da Constituição Federal de 1988. Esse princípio ou garantia do juiz natural, ele é composto de duas regras. Primeiramente, determina a Constituição Federal que são proibidos a criação de juízos ou tribunais de exceção para o julgamento dos litígios. Tá? Então, vale destacar nesse contexto um momento histórico anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, onde vigorou em nosso país um regime político denominado de ditadura militar. Durante a época da ditadura militar, várias garantias constitucionais foram suprimidas. Os indivíduos acusados de práticas de ilícitos de natureza civil e, sobretudo, de natureza penal, eles eram julgados sem que lhes fossem garantidos o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa. Foram instalados verdadeiros tribunais de exceção, conduzidos pelo governo da época, que representaram uma verdadeira, uma ofensa direta ao próprio texto constitucional. Daí a Constituição de 88, baseada na Declaração dos Direitos Humanos, ela ressaltar a garantia do juiz natural. Todo aquele indivíduo que tiver que ser julgado pelo Estado, estando acusado de um ilícito de natureza civil ou de natureza penal, ele tem o direito de ser julgado por uma autoridade que seja pré-existente ao surgimento do conflito. Então, os integrantes do Poder Judiciário, que serão responsáveis pelo julgamento dos litígios, dos conflitos de interesses em geral, eles devem existir, ter suas garantias, sua autonomia estabelecida pela legislação antes mesmo dos conflitos surgirem, para que o sujeito, o acusado de uma determinada infração, ele possa ter respeitado seus direitos e garantias, especialmente ao contraditório e à ampla defesa. Em outro sentido, o princípio do juiz natural, ele
orienta que a autoridade julgadora ela seja competente nos termos da legislação para julgar determinado conflito. De forma que, se, por exemplo, uma pessoa acusada de uma infração de natureza civil for julgada por um juiz que tenha competência exclusivamente criminal, nós teremos uma ofensa ao princípio do juiz natural nesse sentido, porque aquela autoridade ela não tinha competência ou de natureza civil ou de natureza penal para julgar o conflito. Então, nesse sentido, nós temos o juiz natural trazendo duas regras importantes. Ele proíbe, conforme ressaltado, a criação de tribunais e juízos de exceção, que são aqueles que não são integrantes do Poder Judiciário, seriam tribunais ad hoc criados para o julgamento de casos exclusivos, e também determina que a autoridade julgadora só poderá julgar os conflitos de interesses que a lei lhe atribuiu competência para tanto. Então, essa é a primeira garantia constitucional do processo prevista na nossa Constituição Federal. A segunda garantia, ela é representada pelo princípio da isonomia ou da igualdade, que também está previsto no artigo 5º da Constituição Federal em seu caput, que diz que todos são iguais perante a lei, homens e mulheres, independente de origem, de raça, de cor, de sexo. Então, nesse sentido, nós temos uma igualdade genérica estabelecida, seja no âmbito da legislação processual, seja no âmbito da legislação material. Trazendo para o processo, o que é que significa o princípio da isonomia ou igualdade? Ele diz que os juízes e demais operadores do direito que estão, digamos, na frente, na condução do processo, eles devem destinar tratamentos isonômicos, igualitários às partes, esteja o sujeito na condição de autor ou na condição de réu. As mesmas oportunidades que o juiz conferir ao autor de se manifestar, de produzir provas, ele também deve dar ao seu opositor no processo. Ele não pode dar tratamento diferenciado, privilegiando uma parte em detrimento da outra, salvo quando a lei assim autorizar. Como, por exemplo, aquelas pessoas que são assistidas, que estão acompanhadas de defensor público, um advogado do Estado, a própria lei garante prazos mais estendidos, mais dilatados, para que elas possam fazer suas manifestações no processo. É um privilégio, mas é um privilégio autorizado por lei. Então, o juiz, no curso do processo, só poderá conferir privilégios para uma parte sem estendê-los à outra, se a lei assim autorizar, sob pena de violação da garantia da isonomia ou igualdade. A terceira garantia é a garantia do contraditório e da ampla defesa, também prevista no artigo 5º, inciso 55, que diz que a todos os acusados em geral, seja no processo administrativo ou no processo judicial, deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. O direito de contraditório, ele significa o direito de informação e de reação. Em outras palavras, a cada acusação que é lançada contra alguém em um processo, essa pessoa tem direito de reagir, ou seja, ela tem direito de fazer a contraprova. Então, tudo que disserem contra mim, eu tenho direito de rebater, de revidar, de contra-argumentar. Então, nesse sentido, nós temos a garantia do contraditório, representando o direito de informação e de reação. Ninguém pode ser condenado e acusado sem ter ciência das acusações que lhe estão sendo imputadas. Então, o contraditório, ele também dá o direito de participação e a possibilidade da pessoa participante do processo influenciar na decisão do juiz. Então, à medida que eu apresento meus argumentos no processo, eu estou contribuindo para a formação do convencimento do juiz. Não é porque o processo foi começado pelo sujeito A que necessariamente o sujeito A vai sair vencedor. Tudo isso vai depender do contraditório que foi desenvolvido ao longo do processo. O direito de ampla defesa, que está diretamente relacionado ao contraditório,
ele permite que cada participante do processo ele tenha uma amplitude no exercício do seu direito de prova. Então, eu tenho a possibilidade de fazer uso de todos os meios de provas previstos em lei, autorizados por lei, para demonstrar a verdade do que eu estou dizendo. Então, a Constituição ela garante essa ampla liberdade de prova. Então, eu posso provar meus argumentos utilizando testemunhas, utilizando documentos, utilizando perícia e todos os demais meios de provas que a legislação me autoriza. Só não poderei utilizar provas que são consideradas como ilícitas ou ilegítimas, porque a Constituição Federal proíbe o uso dessas modalidades de prova no processo. A próxima garantia é a garantia do devido processo legal, também prevista na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 54. O devido processo legal ele é considerado o supraprincípio, o princípio do qual decorrem os demais princípios constitucionais ou demais garantias constitucionais. Então, o que é que a doutrina fala? A doutrina fala que o devido processo legal é aquele processo conduzido conforme a previsão da lei, onde são assegurados a seus participantes o direito ao juízo natural, o direito de fundamentação das decisões judiciais, de publicidade dos atos judiciais, a garantia do contraditório, da ampla defesa. Então, ele, na verdade, agrega todos os demais princípios. Há até quem diga que bastaria existir o princípio do devido processo legal para que um justo processo, um processo democrático, efetivamente fosse realizado. Mas, embora haja esse pensamento, além do devido processo legal, outras garantias também são asseguradas pela Constituição Federal. A próxima garantia é a garantia da publicidade dos atos judiciais prevista no artigo 5º, inciso 60 e artigo 93, inciso 9. O princípio da publicidade, ele determina que a realização dos atos processuais, ela tenha a maior divulgação possível. Ela possa permitir a participação de quem quer que tenha interesse em conhecer o conteúdo dos processos. Então, dessa forma, o conteúdo dos atos processuais, as petições, a realização de audiências, ela não pode ser vedada ao público, porque o princípio da publicidade, ele também funciona como uma forma de fiscalização popular sobre os atos judiciais. Naturalmente, existem restrições ao princípio da publicidade. Aqueles processos em que a lei garante o segredo de justiça, como, por exemplo, as ações de investigação de paternidade, ações de divórcio, alimentos, nesses processos a lei garante o segredo de justiça. Esses daí, os atos processuais são restritos às partes e a seus advogados. Mas os demais julgamentos que não sejam caso de segredo de justiça devem seguir o princípio da publicidade. Então, a gente vê periodicamente sendo divulgado na mídia, por exemplo, julgamentos famosos, onde as pessoas ficam na fila esperando uma vaga para entrar num ambiente onde o julgamento está sendo realizado. Então, isso aí representa a garantia do direito de publicidade. O princípio da motivação ou da fundamentação das decisões judiciais diz que o juiz ele deve justificar a forma pela qual ele chegou àquela decisão. Se ele atendeu o pedido da parte autora, ele tem que dizer por que ele atendeu, o que foi, quais foram os elementos do processo que geraram seu convencimento. Se foi uma prova testemunhal, se foram os argumentos do autor, enfim, ele não pode apenas dizer que concede determinado pedido que foi formulado sem dizer por que ele concedeu. Então, ele tem que dizer o porquê. Isso é que significa a fundamentação das decisões judiciais. Nós temos ainda a outra garantia, que é a razoável duração do processo, uma garantia recentemente incluída na Constituição Federal, que determina que os processos eles não possam passar anos e anos se arrastando nas prateleiras do Poder Judiciário. Todo cidadão
participante de um processo judicial, ele tem direito que seu processo ele seja finalizado em um prazo razoável, um prazo que respeite todo o procedimento previsto em lei, mas que de outra forma não seja excessivo, como a gente tem notícias de casos verídicos de processos que estão tramitando há quase um século sem chegar a uma justa solução. E a última garantia constitucional é a garantia do duplo grau de jurisdição, que permite aquela pessoa que recebeu uma condenação do Estado juiz, que ela busque a revisão dessa decisão judicial perante um dos tribunais existentes em nosso país. A gente sabe que o juiz ele é representado por um ser humano, portanto falível, pode proferir decisões injustas, equivocadas, e sendo assim consideradas, aquela parte prejudicada, ela poderá buscar uma melhoria processual através do uso de um dos recursos previstos em lei. E essa possibilidade ela é garantida exatamente pela garantia do duplo grau de jurisdição. O segundo tópico da nossa aula diz respeito ao estudo da jurisdição. A jurisdição é aquela atividade do Estado através da qual o Estado ele busca a solução dos conflitos de interesse através do desenvolvimento do devido processo legal. O Estado ele tem várias funções. Tem a função administrativa, tem a função legislativa e tem a função jurisdicional, que é exercida pelos representantes do Poder Judiciário, juízes e tribunais de uma forma geral. Então, o Estado, quando ele vedou a autotutela, ele passou a exercer o monopólio da jurisdição. Então, aqueles particulares que se envolvem no conflito, eles não podem buscar, através de seus próprios meios, a solução do conflito. Eles deverão encaminhar esse conflito ao Estado, provocando a sua atividade jurisdicional, e o Estado irá ditar a melhor solução aplicada ao caso. Então, nós temos aqui, dentro dessa atividade jurisdicional do Estado, algumas características: a substitutividade, a imparcialidade, a existência de lide, a inércia e a definitividade das decisões judiciais. Então, a jurisdição estatal ela é caracterizada por essas 5 características, conforme vocês podem acompanhar no slide. A jurisdição do Estado, enquanto poder, ela é uma só, mas para facilitar a atuação dos representantes do Poder Judiciário, a gente pode dividir a atividade jurisdicional do Estado em jurisdição penal e jurisdição civil, em jurisdição comum e jurisdição especial, em jurisdição inferior e superior, contenciosa e voluntária. Em regra, todos os segmentos do Poder Judiciário previstos na Constituição, eles podem, ao mesmo tempo, solucionar conflitos de natureza civil e de natureza penal. Penal que envolve crime e civil os demais que não envolvem crimes. No entanto, a gente tem que atentar para a Justiça do Trabalho e a Justiça Militar. A Justiça do Trabalho, que está representada pela jurisdição civil, ela só tem competência de natureza civil. Justiça do Trabalho não julga nada que envolva crime. Enquanto que a Justiça Militar, que é representada pela jurisdição penal, ela só atua em situações exclusivamente criminais, que são os crimes militares previstos em lei. A jurisdição comum, ela é representada pelas justiças comum estadual e comum federal, enquanto que a jurisdição especial é representada, por exemplo, pela Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. A jurisdição inferior, ela é representada por todos os juízes que compõem a primeira instância, aqueles chamados de juízes de primeiro grau, sejam eles juízes federais ou estaduais, e a jurisdição superior é representada por todos os tribunais, sejam eles tribunais superiores ou tribunais de justiça. E, por fim, a jurisdição contenciosa e voluntária. A jurisdição contenciosa é aquela que é caracterizada pela existência de lide, de conflito, enquanto que a jurisdição voluntária, ela não necessariamente discute uma lide, mas ela exige a participação do Estado para
regulamentar determinados interesses privados. Então, assim nós concluímos a nossa segunda aula. Na nossa próxima aula, na nossa terceira aula, nós iremos estudar competência, ação e poder judiciário.